Hoje nós vamos falar de prevenção de acidentes na infância. Eu falo na infância porque é a faixa etária que principalmente é acometida dos acidentes. Acidente na infância é algo dramático. A gente parte do princípio que nós temos uma criança inteiramente sadia e que de repente pode sofrer um agravo grave, às vezes até fatal, por exemplo, afogamento, por causa de um acidente. A gente tem levantamento da Organização Mundial de Saúde, no nosso caso, o Ministério da Saúde aqui no Brasil, do número altíssimo de acidentes na infância. Se a gente for considerar os acidentes na infância, a gente tem desde aquele que o bebê apertou o dedo na porta, até aquele acidente de automóvel fatal, com morte e às vezes com grande desespero e sofrimento para a família. Acidente na infância é algo prevenível. Nós pediatras, nós profissionais de saúde, temos na nossa rotina de puericultura, quando falamos de prevenção, quando falamos da necessidade de se evitar doenças, sempre lembrar do risco de acidentes na infância. A gente abre aí uma lista de causas principais. Mas para abrir essa lista a gente precisa falar em faixas etárias. Nós temos acidentes na infância dos bebês, recém-nascidos, dos lactentes, das crianças maiores, até dos adolescentes, porque hoje os nossos adolescentes estão como principal causa de morte os acidentes, principalmente aqueles provocados por veículos e por tipos diferentes de esportes radicais. O principal é aquela bebê, é aquela criança que está dentro de casa, que caminha pela casa, que vai à cozinha, que vai ao quarto, que sobe escada, que desce escada, que vai à área de lazer. Então a principal causa de acidente na infância, no primeiro ano de vida, e a gente pode dizer no lactente e no pré-escolar, são os acidentes acontecidos no domicílio, dentro de casa, muito próximo dos pais. O que a gente tem que fazer? A gente tem que prevenir, a gente tem que se antecipar a criança nos seus acidentes. A cozinha é a causa principal de acidente. E geralmente os acidentes que acontecem na cozinha são graves. Aqueles provocados pelo fogo, aqueles provocados pelo calor dos utensílios de cozinha, aqueles provocados pela ingesta de determinados alimentos crus, a colocação de grãos no ouvido, na narina, também os acidentes provocados pela ingesta e manipulação de produtos de limpeza, casos graves de ingesta de detergente, de água sanitária, provocando lesões graves de mucosa oral, aquelas crianças que inadvertidamente levam a mão ao forno que está muito aquecido, ou então a uma panela que está na beirada do fogão. E vocês pais, vocês amigos, sabem desses riscos, eles existem. E às vezes eles acontecem, tipo assim, eu virei as costas, o bebê fez alguma arte. E essas artes às vezes podem ser graves. É muito comum o bebê lactente, que nunca virou na cama, vira pela primeira vez. E a mãe, inadvertidamente, voltou-se para pegar algum objeto, o bebê a vê se afastando, rola na cama e cai da cama. Esse acidente é quase sempre frequente em todas as famílias, lá pelo quarto, quinto mês, quando o bebê vira pela primeira vez. Passando para a fase escolar, aquelas crianças que vão para a escola, muitas crianças na escola, brincadeiras que às vezes colocam o bebê em risco de queda. A queda é muito frequente, a queda com fratura, a queda com corte, a queda com hematoma. Eu digo para os meus pacientes, a queda da própria altura quase nunca tem risco de lesão grave, provocando lesão cerebral, mas geralmente provocam cortes na fronte, corte no queixinho da criança, corte na cabeça, às vezes fratura do braço, e que leva-se a um maior sofrimento. Nós temos que estar preocupados.
Acidente na infância, prevenção. Nós podíamos listar aqui as mais variadas situações de causas de acidente. O pediatra é importante. Se você tem dúvida, hoje a gente encontra manuais, informações na Secretaria de Saúde, no Ministério da Saúde, que fala a respeito de prevenção. Manuais que vão dar para você dicas importantes do que fazer na sua casa, pensando bem até mesmo no projeto arquitetônico, evitando quinas, evitando escadas sem que tenha segurança nos vãos entre os degraus, para o bebê não sofrer queda, e essas quedas geralmente são graves. A gente tem que estar atento para o berço do bebê, o momento que se vai descer o estrado do berço. A gente tem que estar preocupado com a questão de levar o bebê a áreas de lazer, aqueles brinquedos que às vezes não têm manutenção, que estão quebrados e que levam o bebê a ter e sofrer acidentes. A gente sempre pede para os pais, atenção, saia primeiro vocês na frente do seu bebê, sabendo quais os riscos existem. A gente fala também muitas vezes sobre acidentes com cães. Todos os pais perguntam, posso ter um animalzinho em casa? Eu digo sempre sim, pode, mas cuidado com o seu bebê. A preocupação não é com o cão, não é com o animal, mas sim o bebê atiçar o animal, invadir o espaço, o território do animal, aquela área que o animal faz as suas refeições e que o bebê pode chegar até lá. As causas e as situações de risco mais frequentes com injúria são aquelas mordeduras na face da criança, porque a criança se abaixa e vai mexer com o cachorro. Então nós temos que estar preocupados com a criança, vigiar a criança. Eu não quero também que seja um pai super protetores, que a criança nada pode. Por exemplo, a criança precisa aprender a cair e se defender. Por conta disso, ela precisa cair sozinha. Mas ela pode cair em locais que estão protegidos, sem arestas, sem superfícies pontiagudas. Fato é, meus amigos, ninguém quer ter um filho com um trauma, com uma sequela provocada por um acidente. Toda vez que a gente olhar para a criança, ver uma cicatriz, ver um sofrimento crônico do bebê e lembrar que aquilo foi ocasionado por um acidente. Isso é terrível para a família. Doença, às vezes, são inevitáveis. Nós estamos expostos a risco de doenças mais variadas, mas acidente é prevenível. Não sejam displicentes com os seus bebês. Evitem os acidentes. Evitem situações que podem trazer um drama muito grande para o seu bebê e para a sua família.